Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou aproveitar esse grande expediente de hoje para falar sobre uma questão que está numa discussão acirrada no nosso país. E não deveria ser assim. A produção agropecuária do Brasil e o meio ambiente não são adversários, pelo contrário, atuam pelo desenvolvimento sustentável do nosso país e aqueles que querem fazer o discurso do confronto estão prestando um desserviço ao nosso país. A Frente Parlamentar da Agropecuária acaba de apresentar à Câmara dos Deputados um abrangente e minucioso projeto de Código Ambiental. Essa importante iniciativa está, desde logo, destinada a mudar o eixo do debate nacional sobre as questões de desenvolvimento e sustentabilidade, inovando na formulação e no encaminhamento de soluções para as mesmas. Em linhas gerais, o projeto visa substituir o Código Florestal Brasileiro, promulgado há 44 anos, por uma legislação moderna, flexível e descentralizadora. Como esclarece o nosso colega Valdir Colato, agrônomo e presidente da Frente Parlamentar, a ambiciosa proposta reflete a urgência de desburocratizar, racionalizar e organizar um marco legal ambiental do setor agropecuário nacional, hoje regulado por cerca de 16 mil normas. Para transformar esse quadro confuso, paralisante e conflituoso, o projeto, nas palavras de Colato, cria um sistema único de regras ambientais para o campo e a cidade. E eu aqui defendo que é preciso, sim, ter uma legislação específica para a cidade no que diz respeito ao meio ambiente. De forma que normas ambientais, hoje ditadas pelo Código Florestal de 1965, sejam absorvidas pelo novo texto, com o objetivo de fazer uma legislação nacional com princípios gerais, cuja pormenorização caberá aos Estados. Afinal, senhor presidente, como provam estudos científicos abalizados, o Brasil é um país rico, diversificado e plural. No que diz respeito aos seus biomas, ecossistemas e paisagens, não cabendo, portanto, submetê-lo à camisa de força de uma legislação que trata situações completamente diferentes, usando as mesmas regras para todos os casos. Um desses estudos, intitulado Proposta para a Legislação Brasileira, Área de Preservação Permanente, é de autoria do professor Gustavo Ribas Curcio, mestre em Ciências do Solo, doutor em Engenharia Florestal, docente da Universidade Federal do Paraná e pesquisador da Embrapa Florestas. Ele assinala, por exemplo, a inviabilidade e os prejuízos decorrentes do dispositivo do Código Florestal, que dita as mesmas regras para as APPs ao longo dos rios, matas ciliares, com base na largura dos cursos d'água, sem atentar para as singularidades dos terrenos às suas margens. Sobre as regras hoje vigentes, as florestas e demais formas de vegetação natural deverão ter larguras mínimas de 30 metros para cursos d'água com menos de 10 metros de largura, de 50 metros para rios com 10 a 50 metros de largura, de 100 metros para os que têm de 50 a 200 metros de largura, de 200 metros para rios com largura de 200 a 600 metros e de 500 metros para aqueles com largura superior a 600 metros. Ora, como assinala o professor Curcio, a lei não leva em consideração que diferentes solos apresentam potencialidades e fragilidades diversas, fazendo com que fenômenos como desmoronamentos, enxurradas e erosões variem com a declividade, a espessura e a textura dos terrenos. Nesse ponto, cabe assinalar o gesto dos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que aprovaram recentemente um Código Ambiental Estadual. Entre outras providências, a nova medida reduziu a faixa de vegetação nativa às margens dos rios de 30 a 500 para 30 a 50 para 5 a 10 metros. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério Público Federal recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra a lei catarinense. Mas, como o exercício do contraditório é fundamental para o Estado Democrático de Direito, cabe atentar para as ponderações do governador Luiz Henrique, esclarecendo que em Santa Catarina predominam as pequenas e médias propriedades rurais. Portanto, se for negado a esses produtores espaço suficiente para plantar, eles, mais cedo ou mais tarde, acabarão engrossando a corrente do êxodo rural e inchando as favelas das grandes cidades. Permitam a parte, senhor deputado. Pois não, deputado Luciano Pesato, deputado que tem reconhecido conhecimento na área ambiental,
premiado nacionalmente por várias vezes pelo seu trabalho. É uma honra conceder-lhe uma parte. Eu gostaria de parabenizar o deputado Searra pela oportunidade das suas palavras, porque é muito estranho para todos nós que defendemos a biodiversidade não aceitarmos a principal de todas as diversidades que caracterizam o ser humano, que é a diversidade das ideias, o direito de pensar, o direito de agir. E Vossa Excelência, deputado Searra, está fazendo um pronunciamento nesse sentido, alertando a sociedade brasileira de que a proposta do Código Ambiental brasileiro não é uma proposta para acabar com nada que existe, mas sim uma proposta para iniciar um debate para um novo mundo, que tem novas tecnologias, mas ao mesmo tempo convive, principalmente no setor rural e agrícola, com tecnologias antigas, que convivem nas cidades com favelas, com misérias, com rios podres e que precisam de uma nova norma, aonde a ciência deve ser o grande vetor de decisão. E Vossa Excelência está fazendo um pronunciamento nesse sentido para trazer luz àqueles que querem colocar uns contra os outros. Aproveito, deputado Searra, se me permite, roubar mais um minuto do seu precioso tempo, dizer que tanto eu quanto o senhor representamos a região Centro-Sul, a região que manteve o resto de florestas do estado do Paraná, manteve após séculos de uso, às vezes predatório, às vezes racional, mas manteve com esforço dos seus produtores. E o exemplo desse conflito desnecessário aconteceu nessa região e Vossa Excelência lutou contra esse abuso, tanto quanto eu, não para impedir fiscalização, mas para impedir agressões que aconteciam. E a nossa região, quero lhe comunicar, Vossa Excelência já sabe disso, mas é importante registrar, que após uma semana de interdição de várias empresas, com 10 mil trabalhadores sentados sem fazer nada, hoje foi liberado essa interdição sem nada dizerem, porque a interdição também sobre nada existiu, a não ser as manchetes de jornais e a necessidade de mídia e holofotes. E o meio ambiente, nobre deputado, como Vossa Excelência está destacando aí, deputado Searra, não pode ser feito em cima do sensacionalismo. Nossos filhos merecem um meio ambiente saudável, baseado no bom senso e no equilíbrio. Parabéns, deputado Searra, conte com o nosso apoio e independente da convergência ou divergência de ideias. Este Congresso, aqui nesse Congresso, tem que discutir as questões ambientais. Obrigado, Excelência.